Sim, nós aguardamos um número de pessoas entrar na sala para começar o treinamento. Boa tarde a todos no Brasil. Meu nome é Jonathan Berton, eu sou gerente de vendas da Johnville Canada, parceira da Schutz no Canadá. E eu estou agora começando o nosso. Opa, agora deve estar com áudio agora, sim? Eu vou iniciar novamente aqui. O meu nome é Jonathan Berton, eu sou gerente de vendas da Johnville Canada, um receptivo no Canadá. Boa tarde a todos. Nós somos aqui parceiros da Schutz no Destino e vou fazer um treinamento agora, conversando um pouquinho sobre o Canadá, sobre os produtos que a Schutz oferece no mercado brasileiro, através da nossa parceria. E vou iniciar começando a falar um pouquinho sobre a nossa empresa, né? Sobre a Johnville Canada e a nossa parceria com a Schutz. A Johnville é um receptivo no Canadá com 40 anos de história, né? Nós estamos aqui no mercado canadense há 40 anos, há muito tempo também no mercado brasileiro. Nós temos uma equipe dedicada ao mercado brasileiro, uma empresa que conta com 320 pessoas, então nós somos a líder de mercado aqui no Canadá, e estamos tanto na costa leste como na costa oeste, com escritórios em Montreal, Toronto e Calgary, né? Eu aqui converso com vocês de Calgary, em Alberta, aqui no Canadá. Eu vou falar um pouquinho, eu tenho uma apresentação aqui que eu vou compartilhar com vocês, falando um pouquinho sobre o Destino Canadá e falando sobre os produtos que a gente oferece através de nossa parceria com a Schutz. Ao final dessa apresentação, o nosso parceiro Saulo, do Departamento de Produtos na Schutz, vai entrar e vai mostrar um pouquinho dos produtos e como vocês podem buscá-los no site da Schutz, né? Então, eu vou iniciar aqui com uma apresentação. Eu vou compartilhar a tela com vocês para iniciar a nossa apresentação. O nome da empresa, eu vi a pergunta aqui, é Johnville Canada, né? Eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês, só um minutinho. Então, aqui estamos. Aqui nós temos a nossa apresentação, Canadá Mar a Mar, né? O nome da empresa, como disse anteriormente, Johnville Canada, o receptivo. E aqui estamos com a... Por que Canadá Mar a Mar? Porque a Johnville, ela é um receptivo que oferece o Canadá inteiro, né? Então, tanto costa leste quanto costa oeste, dos destinos mais remotos aos mais populares, você encontra através dessa parceria da Johnville com a Schutz, né?
Eu vou começar aqui eu inicio todas as apresentações, eu inicio todas as apresentações com um mapa do Canadá explicando mais ou menos a geografia do país, né? E a localização de cada província, de cada cidade que é oferecida através dessa parceria e os produtos que a gente tem, né? O brasileiro, em geral, o mercado brasileiro, ele contrata duas partes do Canadá. Eles dividem o Canadá em dois. Eles dividem o Canadá entre costa leste e costa oeste. Então, produtos de costa leste e produtos de costa oeste. Na costa leste, que é a costa mais popular no Canadá, nós temos duas províncias que são muito importantes. São as províncias de Ontário, que está aqui, e a província de Quebec. Né? A grande diferença dessas províncias, primeiro porque Ontário, a língua oficial é o inglês, em Quebec falam francês, como sua língua principal. Né? As duas línguas são oficiais, mas são as línguas principais de cada província, né? Em Ontário, vocês devem conhecer a cidade de Toronto, a região do Cataratas do Niágara, a capital, que é Ottawa. Em Quebec, vocês devem ouvir falar muito da cidade de Montreal, né? E a cidade de Quebec City, né? Que são as duas maiores cidades na província de Quebec. Né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre as cidades. Na apresentação, a gente vai cobrir um pouco mais do que essas cidades podem oferecer. Mas o que é importante saber agora é que Toronto é a maior cidade do Canadá. E essa é uma cidade muito importante porque a Air Canada tem um voo direto diário de São Paulo a Toronto. Então, é o porto de entrada para brasileiros no Canadá com voo direto. Né? No inverno, no entanto, a Air Canada, ano passado, lançou um voo direto de São Paulo a Montreal 3 vezes por semana. Então, esse é um outro porto de entrada, você entra por Montreal também, mas isso aí é limitado aos meses de inverno, né? É claro que muita coisa deve mudar agora com o momento que nós vivemos, então não sei como que as companhias aéreas vão reagir, se elas vão manter todos os voos, mas até o momento que é oferecido no mercado é um voo de inverno São Paulo, que é Montreal, e durante o ano inteiro, todos os dias, né, voos diários, você tem o voo de São Paulo a Toronto. Né? Então, esse seria o porto de entrada no Canadá. É claro que muitas pessoas também utilizam os voos com as companhias aéreas americanas, né, fazendo conexões nos Estados Unidos para chegar até Toronto, até Montreal e etc. Né? Na costa oeste, nós temos também duas províncias muito importantes. Então, esses são os produtos de costa leste. Né? Então, cobrindo as cidades que são mais utilizadas nos roteiros canadenses de costa leste, você tem Toronto, você tem Toronto, Ottawa e Cataratas do Niágara em Ontário. E em Quebec você tem Montreal e Quebec City. E uma outra cidade que a gente vai cobrir depois, falando um pouquinho mais, é a região de Tremblant, que é uma estação de esqui na região de Quebec, que nós vamos falar um pouquinho também. Mas essas são as regiões principais na costa leste. Na costa oeste, nós temos duas províncias também muito importantes, né? Que são as províncias de Alberta e Colômbia Britânica. A região de Alberta, ela é bem conhecida. Eu estou falando de Alberta, né? Eu moro em Calgary, eu estou falando com vocês de Calgary, e eu estou a cerca de 1 hora das Montanhas Rochosas Canadenses, que são as famosas cidades de Banff, Lake Louise e Jasper, né? As Montanhas Rochosas Canadenses, que nós vamos cobrir também durante essa apresentação, né? E na Colômbia Britânica, você tem a cidade de Vancouver, e duas cidades próximas que também são bem importantes que são bem importantes na cidade para o turismo, que é a região de Victoria e a região de Whistler, que é uma estação de esqui bem popular na Colômbia Britânica também, conhecida por sua natureza durante o verão, e a estação de esqui durante o inverno canadense, né? Então, essas são as regiões que a gente vai cobrir, e vamos falar também sobre novas tendências para o mercado brasileiro, no Canadá. E aí é mais uma província na costa oeste, que a gente trabalha muito bem no Brasil hoje em dia, e que tem sido uma tendência muito grande, que é a região de Yukon, aqui em cima, na fronteira com o Alasca, né? Em cima da Colômbia Britânica. Essa região é muito popular no inverno, entre brasileiros,
para as auroras boreais canadenses. Então, acaba se tornando uma extensão de uma viagem à costa oeste. Então, você pode adicionar com 3 ou 4 noites no seu roteiro, você pode avistar as auroras boreais, tanto na província de Yukon, como na província dos territórios do noroeste. Né? Então, você acaba tendo essas duas opções para as auroras boreais, e normalmente são utilizadas como extensões de viagem para algum roteiro de costa oeste, né? Eu vou cobrir um pouco mais sobre essas províncias também, e vou falar um pouquinho sobre os programas de auroras boreais que a gente oferece através da Schultz. Tá? Então, nessa primeira parte, ficou alguma dúvida sobre a geografia do Canadá? Imagino que não, mas essa seria o principal sobre o mapa e o que a gente cobre aqui no Canadá, né, as regiões. Então, eu vou falar um pouquinho, agora eu vou dividir um pouco essa apresentação, né, porque a gente percebe que nós temos também dois perfis diferentes de viajantes brasileiros que querem conhecer o Canadá, né. Nós temos um perfil de viajantes que buscam mais aquela experiência de cidades, né, movidos pelas viagens que já fizeram à Europa, né, onde buscam programas para conhecer a parte histórica, a parte cultural, a arquitetura europeia, né? As pessoas que buscam mais aquela experiência de cidade, que também quando vão para os Estados Unidos vão conhecer Nova York, vão conhecer Las Vegas, Los Angeles e etc, né? Então, existe sim na costa leste, é o lugar perfeito para você realizar esse tipo de viagem, né? Porque você tem cidades como Toronto, que daí se assemelha um pouco a Nova York, a Chicago, né? Ou são cidades bem vibrantes, né? Cidades com uma gastronomia muito legal, onde você tem passeios interessantes, mas também é uma cidade grande, né? E você tem cidades mais históricas e culturais, como a região de Montreal, Quebec City. Então, é um destino perfeito para quem gosta daquela viagem mais focada em cidades grandes, né, para conhecer. Não tão focado em natureza, vida selvagem, etc. Né? Então, a Costa Leste é muito popular para isso, né? Então, você tem ali as cidades de Toronto, você tem as cidades de Montreal, Quebec. Eu vou mostrar aqui algumas fotos. Eu vou iniciar. Essa aqui é a cidade de Toronto, né? A cidade de Toronto, ela é a maior cidade no Canadá. Embora ela tenha 3 milhões de habitantes, a Grande Toronto conta com 6 milhões de habitantes. Então, é uma cidade muito grande. 50% da população nessa cidade, 50% da população nessa cidade são de imigrantes ou descendentes de imigrantes. E isso faz com que essa cidade seja uma cidade muito cosmopolita, que tenha, por exemplo, as experiências gastronômicas são muito ricas também, porque aí você tem a gastronomia de vários países no mesmo centro, né, na mesma cidade. Então, é uma cidade cosmopolita, internacional, uma cidade vibrante, vida noturna muito, muito, muito boa também, eventos esportivos, shows, e a cidade em si é muito bonita, né? Entre alguns pontos principais da cidade, essa torre que você vê aqui uma das atrações mais visitadas no Canadá. Essa torre é chamada CN Tower, e as pessoas têm um restaurante onde você pode, panorâmico nessa torre, onde você pode avistar toda a cidade de Toronto e ter as suas refeições, mas também tem uma plataforma, tem um passeio que você fica do lado de fora da torre, né, pendurado. Então, assim, existem várias. Existe também o aquário de Ripley, que é um aquário muito popular na cidade. Ali você também tem passeios como os mercados municipais, passeios de bicicleta, pequenos cruzeiros. Então, aí você tem uma série de atividades muito importantes. E o que é interessante também, através da Schutz, você pode contratar produtos prontos, como circuitos guiados, você pode buscar pacotes de cidade, mas você também pode contratar hotéis, você pode contratar serviços separados, como traslados, passeios, todos de forma individual através de nossa parceria. Tudo isso você pode fazer um pedido à Schutz e através dos nossos serviços a gente consegue oferecer a vocês, né? Essa aqui é a cidade de Montreal,
né? A cidade de Montreal, ela é muito interessante porque ela é uma cidade que mistura um pouco do moderno e do antigo, né? Então, você tem o que a gente chama de Old Montreal, que é a antiga Montreal, e ali você tem, nessa região aqui onde você vê essa arquitetura mais antiga, ali você tem a catedral ali você tem a Basílica de Notre Dame, ali você tem aquelas ruas de paralelepípedo e aquela arquitetura mais medieval na cidade, mas ao mesmo tempo você tem um centro comercial, você tem um centro ah, na cidade que é muito moderna, né? Então você tem uma mistura interessante. E Montreal, poucos sabem, mas é uma ilha. Então existem muitos passeios que você pode fazer de cruzeiro para conhecer a cidade. Então existem 3 ou 4 cruzeiros que a gente oferece ali para conhecer a cidade. Você tem passeios, o centro antigo de Montreal, os que eu prefiro, os passeios que eu prefiro pessoalmente, são os passeios a pé, né, o walking tours, onde você vai conhecendo o centro antigo, né, passeando pela cidade. Você tem a Basílica e você tem também uma cidade que é a capital cultural do Canadá. Então, também, muitos artistas de rua, muitos teatros, muitas apresentações. Aqui você também tem o Circo de Soleil. Então, é uma cidade culturalmente muito rica, com uma belíssima história, onde você consegue combinar a parte moderna e a parte antiga em uma cidade só. Para aqueles que gostam de história e cultura, é uma cidade, é um destino perfeito, mas para aqueles que também gostam da arquitetura moderna e de uma cidade vibrante, com vida noturna, também é uma belíssima cidade, né? Ah, aqui, é claro, é uma cidade onde as pessoas, você vai escutar muito na rua, todos podem atender em inglês, é claro, né, nos comércios e etc. No entanto, a língua principal dessa cidade, ela é o francês, né? Nós oferecemos tours e serviços em português na cidade também para quem precisa, né? Eu vou agora, antes de passar para as próximas cidades, e daí eu vou apresentar alguns vídeos mostrando um pouco sobre cada cidade, eu vou responder algumas perguntas que foram selecionadas aqui pela equipe Schutz. Então, eu tenho uma pergunta da Cristiane aqui, que fala que tem um grupo do dia 6 a 16 de junho, né? E gostaria de saber o que você aconselha, né? Se eu aconselho adiar a data para o segundo semestre ou mais garantido para o ano que vem. Olha, essa é uma pergunta que a gente tem recebido bastante dos nossos clientes, né? Realmente, eu acho que um grupo para o dia 6 a 16 de junho, é claro que nós estamos confiantes que essa situação passe até junho. O Canadá tomou medidas de forma muito antecipada sobre a relação do coronavírus. Então, o governo daqui fechou tudo muito rapidamente, né? E a gente já percebe uma melhora aqui no Canadá, né? Que nós já estamos chegando ao nosso pico, que não é muito alto, e esperamos que a situação se regularize. No entanto, um pouco arriscado, né? Porque não falta muito tempo para junho. Eu acho que para os meses de agosto, setembro, você teria um risco menor, né? Então, mas é difícil você prever qualquer coisa nesse momento, né? Até mesmo os especialistas nos oferecem datas diferentes, né? Então, porque nós temos que entender que o Canadá hoje está fechado para estrangeiros, tá? E, e nós esperamos que continue assim até pelo menos o final de maio, né? A, Essa informação pode se alterar dependendo da situação, como ela muda. Agora, é uma decisão que vai ser tomada pelo governo do Canadá, baseado na realidade global. Então, pode ser que no Canadá as coisas estejam bem, mas no Brasil ainda você tenha restrições de viagem, novas políticas, etc. Então, fica difícil analisar a situação para ver se a fronteira vai abrir, mas a fronteira aqui pode abrir, mas no Brasil podem fechar os voos internacionais. Também tem a questão das companhias aéreas, eu não sei o que eles vão estar fazendo em relação a isso, se vão diminuir o número de voos, se vão parar os voos, então fica complicado responder essa pergunta. No entanto, a gente ainda vê muito movimento para os meses de julho, agosto e setembro, né? Então, sim, eu acho que dá para fazer essa mudança para agosto, setembro. É claro que o ano que vem seria mais seguro, no entanto, nós esperamos que tudo esteja regularizado até julho, agosto, setembro, né? A segunda pergunta da Giovana
A apresentação, sim, eu posso enviar essa apresentação à equipe da Schutz, e daí eles podem compartilhar, eles vão encontrar a melhor forma de compartilhar com vocês. Né? Pergunta 3, se o canadense é muito receptivo com os brasileiros. Sim. O Canadá, como eu disse, tem uma população muito grande de imigrantes, ou descendentes de imigrantes, né? Tanto Vancouver como Toronto, suas maiores cidades da costa leste e oeste, contam com 50% de sua população de imigrantes ou descendentes de imigrantes, né? E isso também se replica pelo resto do Canadá. Então, eles são muito acostumados a receber pessoas de fora, até mesmo para viver no país. Então, sim, são muito receptivos, muito amigáveis, né? Até mesmo algumas nacionalidades fazem piada com os canadenses porque eles são muito educados, né? Então, assim, eles são muito educados, receptivos e adoram receber pessoas de fora, tá? É bem diferente de alguns outros países. Eu estou falando mais especificamente do nosso vizinho de baixo aqui, que talvez não tenha a mesma receptividade do Canadá. Não, o Canadá é muito receptivo e gosta muito de receber brasileiros, sim. Tá? Sou o Daniel, que tem um grupo de 40 pessoas. Se esse grupo está sendo feito através da John Views, se tem pessoas ligando querendo cancelar, teremos facilidade caso haja muita desistência à prorrogação? Sim. Nós estamos, sempre que possível, 99% das vezes, todos os nossos fornecedores estão fazendo alteração de datas ou estão fazendo cancelamento sem multa. Tá? Então, nós estamos trabalhando muito com nossos fornecedores para que a gente possa oferecer isso. Então, se você quiser fazer um cancelamento, ou você quiser fazer uma alteração de data, existe sim essa flexibilidade. No entanto, hoje nós estamos focando nas datas de maio e junho. Né? Nós não chegamos ainda no mês de agosto, porque estamos confiantes que até em agosto a situação esteja muito melhor. Tá? Então, nós não estamos realizando nenhuma mudança até agosto. Né? Eu vou continuar um pouco aqui com a nossa apresentação e daí eu vou fazer mais uma pausa pequena para perguntas logo depois, tá? Então, ainda falando de cidades grandes, ó, então essa aqui é a costa leste canadense, né? Nós falamos aqui de uma das principais cidades, né? Montreal e Toronto. As duas principais cidades que recebem voos do Brasil, né? Então, seriam os portos de entrada na costa leste canadense, né? Essa cidade que eu vou mostrar aqui, mas antes eu vou continuar com mais uma cidade de costa leste, eu vou passar aqui sobre as cidades grandes. Nós temos aqui a região de Ottawa, né? Você vê uma arquitetura belíssima aqui do lado esquerdo, a gente pouco vê, né? Mas nessa região aqui onde eu tenho é o parlamento canadense, né? Nós aqui somos uma monarquia, né? Seria a mesma rainha da Inglaterra, né? E nós temos um primeiro-ministro que é o Justin Trudeau. E aqui é o parlamento, que é belíssimo. Todas as noites no parlamento tem um show muito bonito, onde existe uma imagem que é colocada no que é colocada no é uma é uma é uma é uma imagem que passa no próprio parlamento contando a história do Canadá e é belíssimo à noite para você ver também. Aqui você tem do lado direito, aqui no canto direito, esse aqui é um dos hotéis, um dos melhores hotéis da cidade, que é o Fairmont, né? O Fairmont, esse aqui é o Chateau Laurier, né? Então aqui você tem parte esses dois edifícios, e aqui no meio tem mais um pedaço. Aqui você tem o parlamento, e toda a cidade também, uma cidade com uma cultura muito forte, é uma cidade que fica na fronteira da província de Ontário com a província de Quebec. Então aqui você tem um meio a meio, metade das pessoas falando inglês e metade das pessoas falando o francês. E aqui falar o francês é muito importante também, o inglês e o francês, porque, se não me engano, o maior empregador nessa cidade é o governo canadense. Então, aqui é a Brasília do Canadá, com um pouquinho menos de corruptos, né? Mas aqui é a Brasília do Canadá. Então, é obrigatório para qualquer um desses, para ser funcionário público federal, falar as duas línguas, o inglês e o francês. Então, você vai perceber que todos os cidadãos aqui falam as duas línguas, né? E aqui você está na fronteira das duas províncias. Então, aqui você tem um rio,
que você pode fazer vários cruzeiros para ver a cidade também. Você também tem um canal que corta a cidade, existem muitos cruzeiros também, fazendo esse canal para fazer um tour pela cidade fluvial, né? Você conhecendo a cidade, esse canal ele corta a cidade de Ottawa, então você tem como ter a experiência da cidade através desse canal. E você tem aqui uma cidade muito boa de se caminhar, né? Arquitetura muito bonita, uma cidade fácil de se caminhar. Aqui você tem a troca de guarda, você tem uma cidade muito bacana. E para quem gosta de arquitetura e para quem gosta de história, um dos melhores museus da cidade estão aqui, Casa da Moeda. Então, para quem gosta de cultura e de história, é uma cidade muito boa de se conhecer. Tá? Essa aqui é a cidade de Quebec, né? A Quebec City. Esse aqui é um hotel, é um dos cartões postais da cidade. Esse aqui também é um Fairmont, é o Fairmont Chateau Frontenac, né? E essa aqui é uma cidade, ela é a única cidade fortificada do Canadá. É uma cidade medieval. Então você entra na cidade, caminha pelas ruas, parece uma cidadezinha medieval. Muitos artistas de rua, uma cidade gostosa de caminhar, uma das cidades mais bonitas no Canadá. Então vale muito a pena conhecer. Também conta com cruzeiros, com passeios a pé. Nós temos uma cachoeira muito bonita fora da cidade para conhecer também. Então aqui você tem vários passeios também que você pode realizar, mas é uma cidade muito gostosa de passar uns 2 ou 3 dias e conhecer a pé, entrando nas cafeterias, provando da gastronomia local, passeando pela cidade, caminhando, porque é uma cidade muito bonita. Tá? Uma pergunta aqui que tem a ver com essas apresentações aqui de cidades, se os cruzeiros são mini. Sim, são pequenas embarcações como essa que você vê nessa própria foto aqui, ó. Né? Nessa mesma foto a gente tem um cruzeirinho aqui, ó. Então são pequenas embarcações, sim. Nessa foto você mostra no rio, né? No entanto, as cidades que têm canais, como a cidade de Ottawa, a embarcação é ainda menor, né? Porque é um pequeno canal que corta a cidade, né? Então, sim, são embarcações pequenininhas, né? 30, 40, 50 pessoas. E sim, todos estão disponíveis à venda na Schutz, tá? Todos os produtos que você contrata da Johnville, e nós temos mais de 3.000 fornecedores no Canadá, tudo isso está à disposição da Schutz. E a Schutz tem, através do nosso sistema integrado, eles podem buscar essa disponibilidade live com a Johnville, né? Nós temos aqui muitos dos nossos fornecedores, eles oferecem os produtos em venda livre para a Johnville, porque nós temos um volume muito grande. A Johnville opera 500 mil viajantes por ano, tá? E tudo isso você encontra, por esse volume, por essa demanda, nós temos um sistema integrado, mas também temos bloqueios com a maioria dos nossos fornecedores. Tudo disponível com tarifas estáticas através da Schutz, né? Então, aqui eu falei um pouquinho das cidades canadenses, né? Eu vou aqui mostrar eu vou aqui apertar rapidinho, e vai ficar um pouquinho, pode ser que fique um pouquinho complicado, porque aqui eu vou acessar um link que vai nos levar a um vídeo das cidades canadenses, pode ser que caia uma propagandinha antes, sabe como é YouTube, né? Então, mas eu vou apertar o Skip Ad aqui para a gente poder ir direto, né? Como eu disse, vamos lá. Então, aqui se você está vendo as cidades do Canadá, infelizmente, porque é compartilhamento
fica sem som, né? Mas aqui nós estamos aqui você está encontrando algumas cidades no Canadá. A gente viu um pouquinho de Toronto, Vancouver, né? Agora a gente está passando por Toronto. Então, um pouquinho das cidades canadenses, né? Como eu disse, nós temos um combinado aqui de cidades modernas e cidades onde a cidade onde você encontra uma arquitetura mais antiga, uma parte cultural e histórica mais rica, né? Essa aqui é um pouquinho da cidade de Toronto, mostrando no vídeo, né? Aqui Montreal, que mistura um pouco os dois, né? Aqui você tem a parte mais antiga e histórica, né? E todos esses vídeos, na verdade, eles estão com som, né? Na, na apresentação que eu vou compartilhar com vocês. Aí o pessoal também pode compartilhar aqui no chat os links que eu vou enviar para vocês logo em seguida. Agora eu vou sair do vídeo aqui, vou continuar a apresentação. Deixa eu passar aqui para... Então, aqui um pouquinho das cidades grandes, né? E agora eu vou passar um pouquinho, como eu disse para vocês, né? A gente pode compartilhar... o destino Canadá, ele abrange os dois, né? Para quem gosta da parte de cidades, a parte cultural, a parte de histórica, cultural, cidades vibrantes, cidades grandes, você tem isso na costa leste. No entanto, mesmo na costa leste, onde você não tem a mesma natureza que você encontra na costa oeste, você ainda assim consegue sim desfrutar um pouco de natureza, né? Eu vou mostrar aqui, isso aqui é uma das fotos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso logo em seguida, mas essa foto aqui já mostra uma das atrações que você encontra, um destino, né? Barra atração, que você encontra aqui na costa leste canadense, e aqui a gente está falando das cataratas do Niágara, né? A Cataratas do Niágara fica 1h15, 1h30 de Toronto, tá? Então, você pode fazer um passeio de dia completo saindo de Toronto. Então, se você tem 3 noites em Toronto, ou tem 2 noites em Toronto, e você quer passar um dia desfrutando das cataratas e todos os passeios que são oferecidos, e são vários passeios para desfrutar das cataratas de formas diferentes. Tem tirolesa ao lado das cataratas, você tem o barco que vai até embaixo, você tem uma caverna que passa por dentro das cataratas, ali por trás da queda d'água. Então, você tem um número muito grande de passeios que você pode fazer aqui e desfrutar das cataratas do Niágara. Tem restaurantes, e, bom, você pode passar um dia completo, até 2, muito facilmente para desfrutar desse destino. Ou você pode passar uma noite na Cataratas do Niágara, né? Você tem vários hotéis ali em frente às cataratas. Ou você pode fazer um passeio de dia completo saindo de Toronto. Então, se você está em Toronto 2, 3 noites e quer fazer um passeio, através da Johnville, através da Schutz, a gente oferece a vocês a possibilidade, tanto em privativo como em regular, de sair de Toronto às 8h30 da manhã, passar o dia completo nas Cataratas do Niágara, e aí, ao final do dia, você volta para o seu hotel em Toronto. Eu sempre indico uma pessoa, se você está fazendo um FIT, etc., ficar em Toronto, tá? Enfim, ficar nas Cataratas do Niágara pelo menos uma noite. Até porque você tem uma região ao lado das Cataratas do Niágara chamado Niagara on the Lake, que é uma região de vinhos, e tem uma rua principal com vários comércios legais e várias fazendas e várias vinícolas, né? Para você fazer degustação de vinhos canadenses. Então, assim, se você tem mais tempo para viajar, se você não está com um roteiro muito corrido, e você tem mais tempo para desfrutar da costa leste canadense, eu sugiro também que você conheça essa região, principalmente para as pessoas que gostam de vinho, etc. É uma região muito bacana. E fica ao lado da região de Niagara Falls, né? Então, essa regiãozinha chamada Niagara Falls,
e Niagara-on-the-Lake, né? Ah, eu vou mostrar uma outra região, ó, esse aqui também relacionado à natureza, é o Parque Algonquin, né? Que fica também entre a província de Ontário e Quebec. Na verdade, é um parque provincial muito grande, né? Mas isso aqui mostra uma foto da nossa vegetação aqui, né? Da nossa natureza, nos meses de setembro e outubro. E até o comecinho de novembro, antes de começar o inverno, né? Isso aqui é o que a gente chama das cores do outono, né? A gente chama de folhagem, foliage, em inglês, ou a gente chama isso aqui de fall colors, né? As cores do outono, né? Porque daí a vegetação canadense fica toda assim, né? Você vai encontrar muito aquele maple leaf, né? Que é essa folhinha aqui que você tem no canto direito, que é a folhinha da bandeira do Canadá, é o que você encontra nessas árvores, né? E a vegetação toda ela muda de cor, né? Ela fica em tons de amarelo, vermelho e laranja e etc. Então é muito bonito para conhecer durante esse período ali do outono canadense, né? Então, e ali você tem também uma região que não está aqui nessa apresentação, mas que é a região de Tremblant, que é um parque também, mas é uma estação de esqui na região muito próximo a Montreal, onde você também pode fazer um passeio para desfrutar de vida selvagem durante o verão, né? No inverno é uma estação de esqui muito popular, mas no inverno, e eu vou falar de Tremblant na apresentação de inverno aqui, mas durante o verão, aí é uma região muito rica na natureza, né, que você pode desfrutar também. Passando aqui, ó, eu vou mostrar um pouquinho de algumas coisas na costa oeste. Essa foto aqui, ela é muito conhecida. Esse aqui é um lago chamado Lago Moraine. Essa região aqui é a parte das montanhas rochosas canadenses. Então, agora a gente já está pulando para a costa oeste. Tem cidade também na costa oeste? Tem. As cidades de Calgary e Vancouver são as grandes cidades da costa oeste canadense. Tá? Calgary, padrão Brasil, talvez não seja tão grande, é uma cidade de 1,4 milhões de habitantes. Tá? Mas Vancouver, sim, uma cidade grande. Tá? Eu mostrei para Vancouver anteriormente para vocês nessa foto, essa aqui é a cidade de Vancouver, né? É uma grande cidade, mas é muito rica em natureza também. A costa oeste canadense é para aquele viajante que está buscando natureza, vida selvagem, etc. É diferente da costa leste canadense. Tá? Pessoas que viajam até 10 dias, elas tendem a ou fazer a costa leste ou fazer a costa oeste. Pessoas que têm mais tempo para viajar, 14, 15, 16, 17 dias, eles podem combinar 7 noites, por exemplo, 7 ou 8 noites na costa leste canadense, 7 ou 8 noites na costa oeste canadense. Eu vou aqui só cobrir mais umas duas perguntinhas que eu recebi aqui. A primeira foi: qual é a melhor época para visitar o Canadá e não pegar muito frio? Eu acho que talvez eu já tenha me acostumado com o clima daqui, né? Então, mas assim como a Schutz, eu sou de Curitiba, né? E eu já estou um pouco acostumado com frio, embora não seja o frio canadense, né? Mas olha, depende também da costa leste e oeste, tá? O Canadá é um país que você pode visitar o ano inteiro, tá? Os meses mais frios são os meses de janeiro e fevereiro, tá? Agora, a cidade de Vancouver, por exemplo, a cidade que está na foto aqui, o frio dela é o frio de Curitiba. Você não vai encontrar muitas temperaturas negativas na região de Vancouver, né? Agora, em outras cidades do Canadá, se você vier numa semana e não tiver muita sorte, você pode sim pegar menos 20, menos 30. Não é o normal. Você vai pegar menos 5, menos 8, menos 10. De vez em quando pega uma temperatura positiva, 5, 10. Mas a estrutura do destino é muito boa. Tá? Então, assim, a calefação, você não passa frio em transporte público, você não passa frio entrando nos comércios, nos lugares, você não vai passar frio. Com uma boa roupa, né? A gente fala aqui que não existe frio no Canadá, existe gente mal vestida. Né? Então, se você não está com a roupa própria para aquele frio, né? Agora, é um destino muito bonito também no inverno, porque você tem a neve, as montanhas com neve, daí você tem as experiências de inverno, que eu vou falar a respeito, que é muito interessante também. Então, se a pessoa está buscando algo diferente, uma experiência de inverno, aí é válido viajar nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro. No entanto, para quem não pode aguentar o frio e não quer vir no frio canadense, eu evitaria aí os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Tá? Tempo de Toronto às Cataratas de Niágara, 1 hora e meia, em média, dependendo do trânsito, tá?
são mais ou menos 100 e poucos quilômetros, tá? Então, nós estamos falando aí de 1h15 a 1h30, tá? Essa aqui é a cidade de Vancouver. Embora seja uma cidade, que eu falei para vocês que o turismo da Costa Oeste não é um turismo de cidade, ele é um turismo de natureza, né? A Costa Oeste canadense, aqui você tem Vancouver, você tem montanhas, como você vê aqui a cerca, você tem florestas, e aqui é uma região de florestas, né? A gente chama de West North Vancouver. E aqui você tem um parque provincial muito grande, chamado Stanley Park, então parques urbanos, e você tem o Oceano Pacífico, né? Então você tem florestas, você tem parques provinciais, urbanos, você tem montanhas e você tem o oceano. Fora isso, a parte gastronômica muito interessante aqui nessa, onde eu estou passando o mouse agora. É uma região, um mercado municipal que é numa ilha chamada Granville, mas você também tem a Chinatown, que é muito grande aqui, e você tem Gastown, que é um bairro muito interessante, e ali você tem uma gastronomia muito rica, talvez uma das mais ricas do Canadá, tá? Então, assim, uma cidade bem completa para conhecer, muito interessante, tá? Não fica muito frio no inverno, porém, é uma cidade que muitos aqui chamam de Raincouver, porque tem bastante dias de chuva no inverno canadense, tá? A natureza muito rica. O que você tem próximo de Vancouver? Você pode fazer passeios. Tem uma ilha chamada Ilha de Vitória, uma das primeiras cidades canadenses, tá? É uma ilha com uma arquitetura histórica, com uma região cultural muito interessante. É numa ilha, combina a parte histórica e cultural com a natureza, tem passeios para ver baleia, tem parques interessantes, e você pode pegar um ferry para sair de Vancouver. É um passeio que você pode fazer de dia inteiro. Então, se você estiver hospedado em Vancouver, você pode fazer um dia completo de tour para conhecer a Ilha de Vitória. E isso você pode contratar através do nosso serviço também. E você tem aqui, a 1h30 daqui, você tem uma cidade chamada Whistler, que é uma estação de esqui a mais popular do Canadá, uma das mais populares do mundo, no entanto, no verão, muito bonita também. E nós temos passeios de dia completo também, que você pode ir, passar um dia e retornar. Ou você pode ficar na cidade também, a gente oferece hotelaria nessas cidades também, tá? Então, você tem 3 cidades muito próximas uma da outra. Eu tenho, por exemplo, um pacote de 6 noites, que oferece 2 noites em Vitória, 2 noites em Vancouver, 2 noites em Whistler. Então, você conhece toda essa região em 6 noites. É um mini circuito que nós chamamos. Algumas pessoas chamam de mini circuito, outras pessoas chamam de pacotes de cidade, tá? Então, é uma região muito interessante, que você tem 3 destinos turísticos muito interessantes também, que misturam um pouco da natureza com cidades também, mas é mais voltado à natureza, tá? Aventuras e natureza. Nós temos a direção para aqui, ó, Whistler, é uma das estradas mais bonitas do mundo, né? Que você vai, é um penhasco que você vai cercando montanhas e o oceano, e é uma das cidades é uma das estradas mais bonitas no mundo, né? Que a gente chama de Sea to Sky. Voltando aqui à parte de natureza, essa aqui, como eu falei, é uma foto que mostra mais ou menos as montanhas rochosas canadenses, né? Então, muitas montanhas, aquela água de cor azul turquesa, aqueles tons de verde, né? Que você vê, essas fotos das montanhas rochosas canadenses, você vê em muitas apresentações e na tela de muitos computadores, né? Porque é uma das regiões mais bonitas do mundo, né? Linda, linda, linda. Vida selvagem. Urso, alce, bisão, castores, uma série de animais diferentes que você vai ter a experiência de ver aqui. Aqui você encontra o black bear, né, que é o urso negro, né, preto, não sei como é que chama no Brasil, mas é o black bear, e a gente tem o grizzly bear, né, que acho que é o pardo, né, e aqui você encontra esses 2 ursos aqui nessa região, tem bisão, tem alces, caribu, então uma variedade de vida selvagem muito interessante nessa região. E a natureza que é belíssima, né? Aqui já falei um pouco sobre a região das cataratas, né? Já falei dessa região. E aqui, um pouco da região, as auroras boreais canadenses, né? Então, aqui também você pode ver naquelas províncias que eu falei para vocês, tanto de Yukon, como das cataratas de Yukon e as províncias do Noroeste, né, os territórios do Noroeste, você tem pacotes completos de 3 ou 4 noites que você pode ver as auroras boreais, num preço acessível, porque imagine bem, se um brasileiro está no Canadá, vale muito mais a pena pagar, sei lá, $700
e fazer um passeio para ver as auroras boreais do que esperar uma próxima viagem para ir, por exemplo, para a Islândia, onde o custo dessa viagem vai ser muito grande. Então, isso aqui, como uma extensão, é perfeito, porque você adiciona mais uma experiência muito rica aos passageiros de vocês, já, já tendo essa experiência de ver as auroras boreais no Canadá, sem precisar fazer uma outra viagem, né? Ah, uma pergunta aqui, que está falando sobre os parques, imagino que sejam os parques provinciais, né? E os parques nacionais canadenses. Aconselha ir com crianças nos parques do Canadá? Com certeza. E tem muitos produtos para criança nessa região. Tá? Uma educação para ver a natureza, para ver a vida selvagem, os animais. Para a família, é uma experiência perfeita. Interagir com as crianças, tem muitas atividades onde você interage com a natureza local. Então, vale muito a pena, sim. Eu vou aqui mostrar um pequeno vídeo da natureza canadense, para dar uma ideia do que... O Canadá, na verdade, no mundo inteiro, a não ser no Brasil, no mundo inteiro ele é conhecido por sua natureza, não por suas cidades. Tá? Então, aqui, para você ter uma ideia sobre a natureza canadense, eu vou compartilhar um vídeo com vocês. Opa, aqui não teve propaganda. Opa, calma aí que vai... tá lá. Então, essa aqui é a região das Rochosas Canadenses, né? Região de Alberta. Que as montanhas nas Rochosas Canadenses, né? Enquanto o vídeo vai passando, e como não tem o som, né? Parece que através dessa plataforma fica difícil de apresentar o som, eu vou narrando, mas também vou respondendo algumas perguntas aqui. Né? Aqui mostra um pouco do inverno também, ó, no inverno canadense, né? Então, também, ó, como eu falei, assim, a temperatura, ela é baixa, mas as experiências são incríveis, né? Você pode caminhar com as raquetes de neve, tem os passeios de helicóptero, você pode esquiar, existem montanhas, várias estações de esqui, você tem caminhar com as raquetes de neve, fazer passeios de snowmobile, aquele passeio de trenó com os cachorros. Então, a experiência de inverno aqui é riquíssima, né? Ela tá vendo aqui as experiências, né? Aí as raquetes de neve, né? O esqui. Então, são experiências incríveis, né? Que você encontra nas montanhas rochosas canadenses, tanto no verão como no inverno, né? Aqui são os glaciares, né? Canadenses, nós temos passeios em glaciares também, que oferecemos através da Schutz. Ali mostrou um carro, né, passando. Programa muito bom também para você fazer uma locação de carro e passear a lazer, sem ser parte de um circuito, sem ser parte de um programa. A gente pode customizar um roteiro para vocês, ou utilizar um dos roteiros que já temos feitos para vocês terem a experiência de Canadá dirigindo com mais flexibilidade, né? Aqui é a cidade de Calgary, né, que é a 1h30 onde eu estou aqui das Montanhas Rochosas, né? Aqui o Lake Louise, que é muito famoso, né? Experiência com os aborígenes locais, a gente tem alguns tours, a gente tem alguns passeios que oferecem isso também. Passeios a cavalo, então você tem uma variedade, a gente tem passeios de canoa, passeios de bicicleta, então nós temos uma variedade de produtos enorme nessa região de natureza canadense, né? E aqui você tem 3 formas de fazer, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? De fazer os passeios no Canadá, que eu recomendo, né? Então, aqui eu vou sair do vídeo, né? E eu vou voltar para a apresentação aqui e vou falar um pouquinho agora, nessa parte ela vai concluir com isso, né? A gente vai passar aqui, ó, terminou a natureza, vida selvagem no Canadá, tá? Eu, antes de trabalhar na Johnville, eu já trabalhava com a Schutz através de um outro fornecedor, mas não no Canadá. Eu morei 3 ou 4 anos na África do Sul, e eu era receptivo na África do Sul também, e trabalhava numa parceria com a Schutz. E lá eu vendia muitos safaris, né? Todos queriam fazer Cidade do Cabo, mais safaris, etc. E para minha surpresa, quando eu comecei a trabalhar com receptivo, há 4 anos atrás, quando comecei a trabalhar com receptivo no Canadá,
E eu percebi que aqui também tem safari. Aqui ainda tem uma vida selvagem, nós temos os nossos Big Five também, e nós temos os nossos safaris aqui. Então, a vida selvagem aqui é muito rica. Claro que com toda essa natureza que a gente encontra aqui, a vida selvagem é muito rica. Então, assim, eu fiquei um pouco surpreso como é parecido a linha de produtos que a gente oferece na África do Sul e no Canadá. Né? Então, aqui, por exemplo, esse aqui é um passeio que a gente oferece na região de Churchill, na província de Manitoba, que fica no centro do Canadá, para você ter uma experiência com baleias, belugas e ursos polares. Tá? Então, esse é um passeio que a gente tem aqui, que a gente oferece. Eu tenho 4 ou 5 pacotes que incluem esse passeio de ursos polares no Canadá. Né? Nós temos vários alojamentos, sabe aqueles alojamentos de África, tal, os lodges que a gente chama, né? Com experiências completas, 3, 4, 5 noites, onde todas as refeições estão incluídas, traslados e os passeios para explorar a vida selvagem local. E aí você encontra os ursos grizzly, né, que são os pardos, as baleias belugas nesse caso, né? Você tem os alces, como nessa foto. Você tem as orcas, na região ali perto de Vancouver. E daí você tem uma série, tem urso negros e etc. Né? Então a gente encontra ali uma variedade muito grande de animais nessa região. Né? Agora, passando um pouquinho para a aventura, né? Nós temos os passeios de rafting, nós temos tirolesa. Ó, essa é a tirolesa que eu falei que é feito ao lado das cataratas do Niágara, né? Aqui você tem, esse aqui não é o normal, aquele barco normal que você vai até embaixo das cataratas, mas esse aqui é um passeio diferente, onde você se molha muito, mas é um passeio muito divertido, que é nas correntezas das cataratas do Niágara, você fazer um passeio eles chamam de Whirlpool Jet, né, que é um barco rápido, né, onde você faz um passeio, que é bem legal também. Não adianta nada essa capa amarela, você fica molhado de qualquer forma. Os nossos roteiros, né, para a parte de transportes, como você pode perceber, e eu vou falar um pouquinho agora sobre os roteiros da Johnville, mas antes de falar sobre os roteiros específicos, o que eu explico aqui? É o seguinte, no Canadá, como eu disse, a gente cobriu aqui praticamente todas os destinos principais no Canadá, e eu vou chegar próximo ao fim da minha apresentação agora, mas a gente percebeu que, tanto na Costa Leste, se você vai fazer de 7 a 10 noites, e se, bom, é uma pergunta que eu adiciono aqui, né? Não foi feita a pergunta, mas vou responder, caso alguém faça. Qual é o tempo ideal para conhecer o Canadá? Se você vai fazer somente a Costa Leste ou somente a Costa Oeste, eu digo de 7 a 12 noites. Né? Aí depende do ritmo que você gosta de viajar. Se você vai fazer só a Costa Leste ou só a Costa Oeste, de 7 a 12 noites. Se você vai fazer Canadá inteiro, de 15 a 20 noites. Tá? Então, muitas pessoas acabam fazendo somente o lado leste. Mas se você vai fazer o leste, a combinação é quase sempre a mesma. Ninguém é muito criativo na hora de escolher os seus destinos. Então, você acaba fazendo Toronto, Cataratas do Niágara, Ottawa, Quebec, Montreal e Tremblant. Essa é a região. Na costa oeste, como eu falei para vocês, ó, Vancouver, Victoria e Whistler, e daí adiciona a região de Banff, Lake Louise e Jasper, que são as montanhas rochosas canadenses. Fora isso, novas tendências. Os alojamentos para a vida selvagem e as auroras boreais no Canadá. Ou seja, não tem muita criatividade, assim. Na verdade, muda, por exemplo, o número de dias que você passa em cada cidade, às vezes você exclui uma cidade e adiciona outra, mas a variedade não é muito grande. O que muda nas experiências do Canadá? Muda como você viaja no Canadá. A época do ano, verão e inverno, e como você viaja. Tá? Então, quais são as 3 formas de viajar? Você pode fazer um circuito guiado, e nós temos os programas que são super conhecidos no mercado brasileiro, que são o Rota de Discovery, o Rocky Mountain Express, o Rocky Circle Mountain, o Rota Mar a Mar, são os nossos circuitos guiados, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles logo em seguida. E esses programas, eles, desde o início até o fim, você tem o guia falando português, ele pega você no aeroporto no primeiro dia, te devolve no último dia no aeroporto. Você faz parte de um grupo de média 30 pessoas, e do início ao final, você tem um guia, um motorista, o teu veículo e todas as atrações incluídas, café da manhã incluído, você não tem que se preocupar com nada, você só acompanha o grupo, tá? É um roteirinho montado para vocês.
tá? Esse é para aquele viajante que é mais dependente, que não tá acostumado a viajar internacionalmente, ou já está de uma certa idade, não quer se preocupar com nada. Então, para esse perfil, tem os circuitos guiados. Aí você tem o que a gente chama de pacotes de cidade e as experiências. Qual que é a diferença? Onde você vai visitar várias cidades, é um FIT, você não faz parte de um grupo, mas você tem traslado entre cidades, você tem traslados nas cidades, você tem os passeios, mas é um FIT. Aí você tem os pacotes de trem, que é como um circuito guiado. Você pode viajar de trem no Canadá. Então, por exemplo, você vai lá para Toronto, passa 3 noites em Toronto, faz o passeio para Cataratas do Niágara, conhece Toronto, etc. Mas agora está na hora de ir para Ottawa. Como é que eu vou para Ottawa? Pega um traslado? Não, faz um passeio de trem. Pega o trem em Toronto e vai até Ottawa. Foi, conheceu Ottawa, desfrutou de Ottawa 2 noites. Tá, agora tem que ir para Quebec City. Como é que eu vou para Quebec City? Vai para a estação de trem, pega o trem e vai para Quebec City. Então, é como se fosse um circuito guiado, todos os passeios incluídos, tudo. A única diferença é que o transporte entre cidades você está fazendo de trem. Então, o trem serve sim como um transporte. Então, por exemplo, o que, que muda? Os destinos são os mesmos, mas você pode fazer com circuito guiado, você pode fazer um passeio onde o transporte entre cidades você faz de trem, ou você pode fazer o que a gente chama de fly and drive. Você faz a locação de um carro, com os hotéis, carros e atividades, né? E você vai dirigindo entre cidades. Então, o que muda muito é a logística, mais mesmo do que os destinos, tá? Então, as várias formas de viajar no Canadá. E através da Johnville, você pode contratar hidroavião para fazer o teu transporte, você pode contratar os passeios de trem, ó, esse aqui é o Rocky Mountaineer, assim como a Via Rail, que é outra empresa de trem, você, ao fazer o transporte entre uma cidade e outra de trem, você passa por uma natureza como essa, pelo menos na costa oeste. Tá? Então você vai desfrutando da natureza, é um passeio. Já não passa mais a ser um traslado, não é um transporte, é uma experiência, sabe? Então você consegue transformar o que seria um transporte em uma atração. Né? O próprio traslado já é uma atração, já é uma experiência. Né? Você tem os veículos que a gente utiliza para transporte também, né? Para grupos. E a gente tem 2 tipos de ônibus. A gente tem esse ônibus aqui que é menor para grupos até 15 pessoas, tá? Ele é um grupo para. Esse aqui, se não me engano, é de 21 a 23 lugares, mas a gente utiliza só até 15 pessoas, tá? E daí nossos ônibus, normalmente para o circuito guiado, são os ônibus maiores, né? 40 e poucos lugares, só que a gente trabalha com o máximo de 30 pessoas por saída, né? E aqui você tem a locação de veículos, você utiliza para. Então, depende muito de como você viaja. A logística aqui é o que altera mais os seus programas, tá? Experiências, né? Como eu disse, aqui no Canadá é muito rico em experiências. Você pode fazer um passeio para você. Esse aqui é o santuário do Wolf Dogs. Wolf Dogs são híbridos, né? Cachorro com lobo, o lobo. E aqui tem um santuário aqui na região que você pode fazer esses passeios para interagir com eles, com os animais, né? Aqui você tem. Esse aqui é um passeio muito interessante. Esse aqui eles estão numa geleira. Tá? Então você tem um passeio, você sobe nesses veículos, né? Você vai fazer um passeio nas geleiras aqui nas Rochosas Canadenses. O inverno, né? Você pode esquiar. Como eu falei, você tem a experiência de raquetes, né? Você pode caminhar na neve. Eles normalmente os guias levam vocês por 4 horas passeando, por exemplo, ou por 2 horas. Para no meio do caminho, tem uma fogueirinha, você tem o teu chocolate quente ali, né? Você toma um chocolate quente e continua. Os passeios de trenó com os cachorros. Então, aí você tem uma ideia do que é o Canadá. Os programas que você pode contratar através da Johnville e da Schutz, né? A detalhe, a Johnville trabalha só com operadores, né? Então a gente não trabalha diretamente com agências, né? A gente trabalha só com tipo de tarifa e é uma tarifa operador e daí você vai conseguir através da nossa da nossa da nossa parceria com a Schutz, né? Então a gente trabalha através da Schutz e vocês podem fazer essa contratação de todos os nossos programas através deles, né? O pessoal da Schutz tem um conhecimento muito grande desse produto. A gente faz vários webinars, mas eu visito a Schutz em Curitiba, em São Paulo, 2 vezes ao ano, onde eu levo eu vou pessoalmente, eu visito o pessoal, fazemos treinamentos. Então, assim, é um pessoal que tem, é uma das empresas aí que você encontra
que o pessoal tem um conhecimento muito grande sobre todos os produtos da Johnville. O próprio Saulo nos visita no Canadá anualmente, ele vem aqui para o Rendezvous Canada, né, que é o maior trade show no Canadá de turismo. Então, existe aí uma interatividade e uma frequência de treinamentos para falar sobre novidades muito grande. Então, são realmente especialistas no destino Canadá, né? Falando aqui sobre os nossos programas, eu só vou passar mais ou menos. O legal é vocês entrarem em contato com o Saulo para falar sobre os produtos que a Johnville oferece. Mas só para ter uma ideia aqui, ó, por exemplo, os nossos circuitos guiados, eu só coloquei o nome deles aqui porque você já deve ter visto no mercado, tá? Porque eles são bem conhecidos, estão há muitos anos nesse mercado. É a rota de Discovery, nós temos a opção de 7 e 8 noites, Rocky Mountain Express, 7 noites, Rocky Circle Mountain, 9 noites, e o Rota Mar-a-Mar, 17 noites, tá? Para o ano de 2021, vão ser mais opções de circuitos guiados, a gente está aumentando o número de programas, tá? Quais são os selling points? Como é que você vai passar isso para o cliente de vocês? Por que esses programas são bons? Por que eles são diferentes? Né? Máximo de 30 pessoas por saída. Tá? Então, você não vai ter uma saída... E com guia e um motorista. Então, assim, a gente já vê aí circuito guiado com 50 pessoas, 52. A gente teve um caso esse ano com a Schultz, que a gente colocou 40 e poucas pessoas. Por quê? Porque todos os viajantes eram da Schultz, e era praticamente um grupo privativo. Foi uma empresa, uma agência, que contratou o ônibus inteiro. Então, eles queriam colocar um número maior de pessoas, e como todos os passageiros eram da mesma agência e através da Schultz, então a gente ofereceu essa flexibilidade, mas a gente normalmente trabalha com 15 quartos por saída, tá? Programas reconhecidos no mercado brasileiro, então muitos já ouviram falar esses nomes. A gente faz alocação de grupos e bloqueios em nossos circuitos guiados, então você quer fazer um grupinho, mas não quer correr o risco do grupo privado, você pode fazer um bloqueio dentro dos nossos circuitos guiados, tá? Saídas são garantidas, não há uma saída que não existe, tá? Então, todas as datas que a gente promove através da Schutz, a saída, mesmo com 2 passageiros, vai sair. Vai virar um privativo, mas vai ter saída, tá? Hotelaria, sempre superior, 3,5 a 4 estrelas, e não alteramos hotéis, tá? Isso é uma coisa que não tem muito no mercado, tá? Se você encontrar, a gente não trabalha com hotel ou similar, a gente trabalha com hotel garantido, tá? Que mais? Noites adicionais em bloqueio, você consegue aumentar o teu roteiro adicionando noites a mais antes ou depois com bloqueio de Johnville com preços estáticos, tá? Teve uma pergunta aqui se esse tipo de roteiro é recomendável para idosos. Olha, você vai ficar surpreso com o número de idosos que a gente recebe nesse roteiro. Acho que é a maioria, viu? Sim, são todos muito recomendáveis para idosos, sim. A gente tem muito grupo de igreja que vem, que contrata esses serviços, tem um número muito grande de idosos que fazem esse tour, sim, tá? Nós temos opções de extensão na costa leste, na costa oeste, então você pode adicionar, você fez 7 noites de um circuito guiado, você pode adicionar Tremblant por 3 noites, Atlântico Canadense, Whistler, Auroras Boreais, Safaris Canadenses, tudo isso pode ser adicionado com uma venda adicional, né? Então você pode, tem esse programa de 7 noites, você não tem interesse em fazer as auroras boreais? E teve uma pergunta que eu não respondi aqui, que é, qual é a melhor época para ver as auroras boreais? Tá? Os programas de auroras boreais que a gente oferece vão do dia 15 de agosto ao dia 15 de abril. Ou seja, uma temporada bem grande. Agora, de 15 de agosto a 15 de setembro, não é a melhor época, mas você pode ver. E de 15 de março a 15 de abril já está no final da temporada. Então, se você quiser cortar, corta 15 dias antes, corta 15 dias depois. Os melhores meses são os meses mais frios também, que são os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. No entanto, as pessoas me perguntam, Jonathan, quando tem aurora boreal? O ano inteiro. O fato de a gente não oferecer a aurora boreal a partir da metade de abril e antes do dia 15 de agosto é porque naquela região das auroras boreais, para ver as auroras boreais, é importante você ter uma escuridão completa, certo? Naquela parte do país, até a meia-noite, no verão, você tem o que a gente chama de sol da meia-noite. Então você tem pouquíssimo tempo de escuridão. E, na verdade, não chega nem a ser uma escuridão completa. É que quando o céu fica azul marinho.
por 2 ou 3 horas e já volta ao sol. Você tem 2 ou 3 horas de noite e não é uma escuridão completa nos meses de maio, junho e julho, tá? Então, por isso a gente não consegue oferecer, porque você precisa daquela... Mas o efeito, sim, ele acontece o ano inteiro, né? Mas ele não é... Você não tem visibilidade das auroras do fenômeno, né? Então, você precisa ir nos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, tá? Então, de 15 de agosto a 15 de março, a 15 de abril, a gente oferece esses programas de aurora boreal, tá? Se você quer evitar o frio completo, claro, os meses de outubro, muito bom, o mês de novembro, muito bom, porque não está ainda tão frio e você já tem escuridão completa, e aí o mês de março e abril também bons, porque você é a mesma situação, tá? Ah, continuando aqui, esses são circuitos guiados. Para você ter uma ideia de como a gente promove circuitos guiados, ó, esse aqui é só um exemplo, tá? As informações estão todas no site da Johnville, mas no caso, no site da Johnville é só para operadores, desculpa. Você encontra essa informação toda no site da Schultz, tá? Eles fizeram, todo o conteúdo está lá, tá? O departamento de produtos ali já colocou tudo no site disponível para vocês, tá? Aqui no caso, é como a gente apresenta no geral, para ter uma ideia como funciona. Você tem aqui as cidades, daí você tem a acomodação, os hotéis que trabalham, a gente não troca os hotéis, e os serviços que estão incluídos, né? Então, esse aqui é a Rota de Discovery, ó, da Costa Oeste, Vancouver, Kelowna, Banff, Jasper, que é as Montanhas Rochosas, Whistler, Vitória, Vancouver, tudo com café da manhã, com todos os passeios, tá? Você encontra toda essa informação no site da Schultz. Tá, a gente também oferece pacotes pequenos, chamados pacotes de cidade. Muitas pessoas chamam eles de mini circuitos, tá? Por quê? São pacotinhos de 3, 4, 5, 6 noites. Pacotinho que você pode combiná-los para transformar em uma experiência mais longa, tá? Mas o que é a diferença dos pacotes de cidade? Olha, aqui você tem aqui, vou só passar por alguns, ó. Experiência em Toronto e Niagara Falls. É um pacote de 2 noites em Toronto, 2 noites em Niagara Falls. Pacote de experiência em Toronto, 3 noites em Toronto. Montreal e Tremblant, 3 noites em cada. Experiência em Vancouver, Vitória e Whistler, 2 noites em cada, 6 noites. Então, são pacotes de diferentes experiências no Canadá, você pode combiná-los, mas o interessante desses programas também, é que eles são muito flexíveis, tá? Porque eles são pacotes FIT. Aí já não é um circuito guiado, é um pacote FIT. Inclui traslados, a gente inclui os passeios, os hotéis, mas a verdade é um programa FIT. Então é o seguinte, quais são os selling points desses programas? Eles são programas FITs, então eles são flexíveis. Você tem 3 categorias diferentes de hotel, ou seja, você pode ter esse programa em 3, 4, 5 estrelas. Ele tem saída todos os dias do ano, tá? Então não é só verão, só inverno, tá? E você pode mudá-lo. Se você, por exemplo, esse programa de 3 noites, eu quero 4, ou eu quero 3, eu quero tirar esse tour, eu quero adicionar um tour. Ele é totalmente customizável, né? Agora aqui uma outra parte também. Guias e locais experientes, maior independência e flexibilidade ao viajante e roteiros novos a cada temporada, tá? Só aqui no circuito guiado, só para lembrar, ó, são 30 pessoas, saídas garantidas, hotéis e tal, os guias falando português, tá? Beleza. Aqui a gente tem, por exemplo, os pacotes de trem, que é o que eu expliquei para vocês, né? É como se fosse um circuito guiado, eles são FIT, tá? Então, ou seja, tem aquela mesma flexibilidade o ano todo, categorias de hotéis diferentes, você pode tirar a noite, você pode adicionar a noite, você pode fazer o que quiser. Você pega aquele pacote que está no site da Schultz, e se você quiser mudar, você pode adicionar noite, você pode tirar noite, você pode adicionar tour, você pode tirar tour, você pode comprar. Ele é bem diferente do circuito guiado, porque o circuito guiado, ele é um pacote para aquele cara que é dependente, e você não consegue fazer alterações, né? Porque é um pacotinho muito fechado. Esse aqui é um pacote que também, para aquele cara que quer viajar, mas ele não tem aquela... ele quer um pacote prontinho. Ele é dependente, ele quer aquele pacote prontinho, mas ele quer fazer alguma alteração, ele pode. Ele pode qualquer dia do ano, ele pode tirar hotel, colocar hotel, pode fazer o que quiser, né? A gente utiliza... Então, e também, qual que é o selling point? Pô, o passeio de trem no Canadá é um grande atrativo. As pessoas gostam muito da ideia de passear de trem no Canadá.
Então, esses pacotes de trem são muito fortes. Aqui tem o nome de alguns pacotes que você vai encontrar no site da Schutz, o Expresso do Leste, Experiência Capital, Cultura e Gêmeas, Experiência de Trem pelo Leste, etc. E daí a gente tem vários programas, ó. Só para ter uma ideia, ó, Auroras Boreais tem 7 programas, tá? A experiência, aqui, ó, você tem uma ideia, isso aqui, eu vou mandar a apresentação para vocês, mas a gente tem um número muito grande de pacotes especiais, pacotes de auroras boreais, de aventuras, de vida selvagem e etc. Então, o conteúdo é muito grande. A Johnville conta hoje com 2.500 páginas de tarifário, com experiências diferentes. Detalhe, só traslado? Não tem problema. Excursões? Não tem problema. Produtos individuais e produtos combinados. Você pode contratar tudo através da Johnville, tá? A variedade é muito grande, são 3.000 fornecedores com a Johnville, que são oferecidos para Schutz. E agora eu vou encerrar essa apresentação aqui. Eu vou terminar e eu vou passar aqui a bola para a equipe de... A equipe de... Eu vou te retirar aqui. Bom, retirei aqui. Eu vou passar agora a bola para o Saulo, né? Eu vou... Para que ele possa aí contribuir com... Boa tarde, senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu sou Saulo Reis, sou o gerente de produtos Américas da Schutz. Todo mundo me ouve? Então, meus caros, acabamos de receber uma excelente apresentação sobre Canadá, do nosso grande amigo e parceiro Jonathan Burton. Nós temos uma relação comercial e de amizade muito forte há muitos anos, e vocês sempre podem contar com a Schutz para ser o melhor canal do Brasil para os produtos Johnville. Então, estou fazendo essa apresentação home office, fardadinho de Schutz, que aqui o negócio é home office raiz, não é home office Nutella, não. Só aviso vocês que essa apresentação está sujeita à interrupção por crianças e cachorrinhos, porque é aqui de casa, tá bom? Mostrar uma coisa para vocês rapidinho. Site da Schutz, vocês conhecem, né? Para encontrar os produtos, vamos lá. Aqui. Tcharam. Compartilhando agora com vocês. Entrando no site da Schutz, o agente de viagens cai direto aqui nessa área restrita, indo para o site, seja lá na área restrita ou aqui no site, é só você digitar. Então, e voilá. Aqui estão os circuitos guiados que o Jonathan acabou de apresentar para vocês, são o carro-chefe do portfólio da Johnville. Nós estamos atualizando a nossa programação de pacotes de trem, pacotes fly and drive, pacotes de cidade de aurora boreal, porque o mapa da disponibilidade, em função de tudo que está acontecendo por aí, está mudando. Então, vou entrar logo com novas condições. Semana que vem já está tudo no ar. Então, algumas das perguntas que eu sempre recebo. Saulo, se tiver, eu nunca fui ao Canadá, por onde eu começo? A minha resposta é Toronto. Toronto é a porta de entrada dos brasileiros do Canadá. Uma definição boa que eu ouvi uma vez foi que Toronto é Nova York se fosse administrada por suíços. Aqui nós estamos no... outra pergunta que eu sempre recebo. Saulo, Canadá, a gente começa primeiro pela costa leste ou pela costa oeste? Bom, a costa oeste do Canadá, como vocês viram nas imagens aí, esse aqui é um programa de costa oeste. Olha as montanhas rochosas aqui, Rota Rocky Mountain Express. Fazer costa oeste e depois costa leste é como você fazer Fernando de Noronha e depois Natal, se é que você me entende. É um dos lugares mais lindos do planeta e uma paisagem natural dessas você sempre deixa para fechar a viagem com chave de ouro. Mas, Saulo, o Canadá faz um frio danado, não dá para vender no inverno? Claro que dá.
os circuitos, nós temos circuitos, temos programação de inverno no Canadá, sim. As diferenças fundamentais acontecem principalmente na costa leste, que você não pega o barco das cataratas do Niágara, porque ele não opera, você assiste uma projeção de IMAX, ou visita os túneis cênicos, aqueles túneis que o Jonathan mencionou, e também, como a neve está alta, nas montanhas você pode pegar você vai ver as estações de esqui cheias e faz os passeios de teleférico que são muito mais bacanas, ok? Então, muita gente perguntou qual é a melhor época para fazer a viagem. Eu, se fosse escolher, iria em setembro. Por quê? Porque as montanhas estão cobertas de árvores com folhas vermelhas. É lindo de morrer o negócio. Vocês estão vendo aqui? Ok. Um quarto duplo. Estão vendo como é fácil comprar um circuito da Joinville no site da Schultz? Aqui você tem confirmação online. Imediata para você. Vamos incluir um aéreo nesse pacote? Saindo de São Paulo, indo até Calgary e voltando de Vancouver. Como o roteiro inicia no dia 1º de setembro, vamos colocar no dia 31 de agosto aqui, né? Será que o aéreo está bom? Pesquisa. Espera. Aqui. Olha só, United Airlines, com uma paradinha, tarifa com mala despachada. Aí, ó, uma parada em New York na ida, tá bacana. E essa opção aqui tá boa também. Parece, ó. Uma parada em Chicago na volta. Então já é. Tá selecionado. Perfeito. Pronto, pessoas. Selecionando o seu circuito, a vaga nele está garantida, porque como eu disse para vocês, se está online no site da Schultz é porque tem venda livre. E aqui você tem o orçamento do circuito com aéreo, para mandar para o seu passageiro, ou para prosseguir com a compra, para reservar isso direto. Ok? Aqui você só identifica seus passageiros e já pode fazer, inclusive, o pagamento e garantir a sua viagem, o seu circuito. Joinville, qualidade Joinville. Gente, façam grupos com a Joinville, 100% de feedback positivo. Vocês não fazem ideia da maravilha que é a operação de grupos desses caras, ok? E aí, acharam fácil? É fácil, né? Então tá certo, gente. Logo na aba de traslados e passeios do site Schultz, vocês vão ter acesso à lista de atrações e traslados da Joinville nos principais destinos canadenses para a temporada 2020-2021. Vamos publicar pacotes de cidade e pacotes de inverno. Teremos produtos com saídas até abril de 2021. Enquanto isso, os nossos circuitos guiados já estão no site Schultz. Semana que vem, o resto da programação, como eu falei para vocês, pacotes de trem, pacotes Fly and Drive, os pacotes de cidade e os pacotes de Aurora Boreal, ok? Então é isso. Vou me despedir de vocês. Muito obrigado a todos vocês por acompanharem essa apresentação. Obrigado ao nosso querido Jonathan. E fiquem ligados que a gente tem mais webinars espetaculares com muita informação e muita coisa boa para os agentes Schultz, ok? E se você ainda não tem login e senha para acessar os produtos como cliente no site, como agente de viagens no site da Schultz,
Tenho certeza que um comercial da Schutz você conhece, né? Então, fala com ele, consegue seu login e senha e compra John View com confirmação imediata online, 2 palitos no site da Schutz, ok? Obrigado, até a próxima.